Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Silvia Oliveira, com o tema Bezerra de Menezes. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, hoje eu venho até aqui para falar sobre nosso benfeitor querido Bezerra de Menezes, falar sobre a biografia dele, falar dos seus feitos, da sua formação. Bezerra de Menezes, quem foi esse homem? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, na pequena localidade do Riacho do Sangue, no estado do Ceará. Médico e político, Bezerra de Menezes foi cirurgião, tenente do Corpo de Saúde do Exército, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador para a Câmara Municipal da Corte e seu presidente, deputado da Câmara Federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, membro do Conselho e sócio benemérito da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membros do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade de Beneficência Cearense, presidente da Federação Espírita em 1889, vice-presidente de 1890 a 1891. Novamente presidente de 1891 até a sua desencarnação, 1900. Ele foi escritor, foi jornalista, e como escritor ele escreveu Romances de Lázaro, O Leproso, A Casa Assombrada. Foi também autor de A Loucura sobre Novo Prisma, O Estudo Psíquico-Filosófico, Uma Carta de Bezerra de Menezes, que traduziu a sua profissão de fé, também os estudos filosóficos dos volumes, contendo a maioria dos seus artigos publicados no jornal O País, entre outras obras. Foi também filântropo e grande expoente da doutrina espírita. Ficou conhecido como médico dos pobres e desencarnou no dia 11 de abril de 1900 na cidade do Rio de Janeiro. Falando desse grande homem, o médico dos pobres, aos 7 anos de idade, ele ingressou na escola pública de Vila do Frade, localidade ali próxima ao Riacho do Sangue, onde em 10 meses aprendeu os princípios da educação elementar. Aos 11 anos de idade, Bezerra foi matriculado em uma escola pública de latim, na Serra de Martins, no Rio Grande do Norte, onde passou a residir a partir do ano de 1842, com a sua família. Após apenas 2 anos estudando latim, ele já substituiu seu professor. Quando esse professor, por algum motivo, tinha que faltar, ele já substituía esse professor de latim. Em 1846, a sua família retornou ao Ceará, fixando, então, uma residência na capital de Fortaleza. E Bezerra foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu seus estudos preparatórios. O médico Dr. Bezerra de Menezes, em 1851, ano do falecimento de seu pai, mudou para o Rio de Janeiro, onde naquele mesmo ano iniciou os estudos na Faculdade de Medicina. Em novembro do ano seguinte, ingressou também como residente no Hospital de Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para prover os seus estudos, ele dava aulas particulares de filosofia e matemática. Ele também foi graduado em 1856 com uma defesa de tese do diagnóstico do cancro. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e o nomeou para chefiá-lo. Como cirurgião-mor, o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, seu antigo professor, que o convidou para trabalhar como seu assistente. Em 1858, ele já se candidatou em uma vaga como substituto do professor titular. Ele era mesmo ousado, muito inteligente, e usava isso a favor dele e de toda a sociedade.
Então, a gente vem prestar muita atenção na vida desse grande homem, né, que veio um coração tão bom, nos trazer tantas coisas boas, né, e ele veio para substituir o professor. E nesse mesmo ano, ele saiu a nomeação oficial como assistente do Corpo de Saúde do Exército, como posto de cirurgião-tenente. E a 6 de novembro, ele se casou com Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de um mal súbito em 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano de idade. Ele é redator também dos Anais Brasilenses de Medicina. No período de 1859 a 1861, ele exerceu a função de redator dos Anais Brasilenses de Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. Ele foi um redator no período de 1851 a 1961, exerceu também a função de redator dos Anais Brasileiros de Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. Em 1858, desposou de uma segunda esposa, Cândida Augusto Lacerda Machado, irmã por parte de mãe da sua primeira esposa, que cuidava de seus filhos até então, com quem teve mais 7 filhos. Médico dos pobres. Por sua postura de médico caridoso, atendendo pessoas que necessitavam e não podiam pagar, Bezerra uma vez doou o seu anel de formatura na medicina para uma mãe para que ela pudesse comprar remédio ao seu filho doente. E tinha como norte principal a sua vida uma diretriz. O verdadeiro médico é isto: não tem direito de acabar uma refeição, de escolher hora para inquirir se é perto ou se é longe. E o que não acorde por estar com visitas ou por ter trabalhos e achar-se fadigado, ou por ser altas horas da noite, mal a caminho do tempo, ficar perto ou longe. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita ou diz que lhe chora a parte que procura outro. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha, que recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, ele veio nos dizer assim, que o médico ele não tem que escolher se ele tem que terminar uma refeição, se ele está com visita em casa, ele não tem que omitir o socorro, e sim deixar do jeito que estiver e correr a quem precisa. O Chico contava uma história que ele atendeu uma senhora no centro espírita dele, e essa senhora tinha um filho doente, ou ela mesma está doente, agora eu não me recordo. E o doutor Bezerra, por via de Chico Xavier, trouxe essa receita para o Chico entregar nas mãos dessa senhora. Ela saiu de lá com a receita e voltou no dia seguinte dizendo que não tinha como comprar esse remédio para o filho, ou para ela, como disse, eu não recordo. Dr. Bezerra veio até o Chico e falou que ela pegasse essa receita, cortasse em pedacinhos e tomasse um pedacinho desse papel por dia. Esse seria um remédio plasmado naquela receita. E assim foi feito. Agora eu vou falar sobre o Bezerra de Menezes na política. No final de 1850, a Câmara Municipal do município Neutro tinha como presidente Roberto Jorge Adoc Lobo, do Partido Conservador. E, ao mesmo tempo, Bezerra de Menezes já chamava atenção por sua atuação e o trabalho voltado à população carente. Então, nesse modo, em 1860, numa reunião política, alguns amigos indicaram ele a candidatura para o Partido Liberal. Ele se recusou, né? Mas, inicialmente, ele não quis, mas, por insistência, ele acabou cedendo e se comprometendo em não fazer uma declaração pública de recursos do voto que lhe fossem outorgados. Então, ele não falaria sobre esse assunto publicamente. Quanto à eleição, né, aberturas das urnas e apurados dos votos, Bezerra de Menezes, como não era de
surpresa nenhuma das pessoas, foi eleito. Os seus adversários, liderados por Adoc Lobo, impugnaram a posse sob o argumento que os militares da segunda classe não podiam exercer o cargo de vereador, e desse modo, para apoiar o partido que necessitava dele para a maioria das câmaras, ele decidiu então requerer a exoneração do corpo de saúde desfeito e o impedimento. Então, nesse mesmo ano, ele foi empossado. Foi reeleito como vereador na Câmara Municipal do município de Neutro, para que no período de 1864 a 1868. Retornou à política como vereador no período de 1873 a 1885, ocupando várias e várias vezes as funções de presidente interno da Câmara Municipal, efetivando-se em 1878, cargo que corresponderia atualmente ao de prefeito. Iniciativas pioneiras, aquela que o Dr. Bezerra de Menezes trouxe de primeira mão para nós, né? Foi eleito deputado pela província do Rio de Janeiro no período de 1877 a 1885, ano que encerrou a sua carreira política. Nesse mesmo período, ele acumulou os exercícios da presidência da Câmara e do Poder Executivo Municipal. Em sua atuação como deputado, destaca-se algumas iniciativas pioneiras. Ele buscou, através do projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder a essa categoria, inclusive, um aviso prévio de 30 dias. Grande Bezerra de Menezes. Denunciou os perigos da poluição que, naquela época, afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la. Foi membro, a partir de 1882, das comissões das obras públicas e redação e orçamento. Agora vem a parte que muito nos interessa, que é Bezerra de Menezes e a doutrina espírita. Chega a parte que Dr. Bezerra conhece a doutrina, quando o lançamento da tradução em português do Livro dos Espíritos, em 1875, através de um exemplar que ele foi presenteado, que foi o médico Dr. Joaquim Carlos Travassos. Sobre o contato da obra, o Bezerra de Menezes, ele registrou posteriormente. No início, ele ficou muito receioso de ler esse livro, né? Porque na época a doutrina espírita ainda não era muito conhecida e era muito repelida, as pessoas ainda não conheciam, não tinham um certo afastamento, um certo receio. Mas como ele sempre foi muito estudioso, ele repensou, já que ele estudou por tantas e tantas disciplinas, por tantas e tantas filosofias, por que não saber de mais uma? Por que não se aprofundar nessa doutrina? Então, no Livro dos Espíritos, preocupei-me sinceramente com o que ele, de fato, maravilhoso é a mim. Para ele, o espírito, parece que para ele já era um espírita inconsciente, ou mesmo, como ele dizia vulgarmente, um espírita de nascença. Então, ele percebeu que, por mais que ele tenha tido receio de ler o Livro dos Espíritos, quando ele se deu conta e se permitiu conhecer essa obra, ele percebeu que lá foram respondidas várias das perguntas dele. Então, como nós dizemos hoje, né, em dia, o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele nos traz um consolo, ele nos traz muitas dúvidas, ele sana nossas dúvidas de forma que outras religiões não vêm fazendo, né? Então, assim, ele percebeu que, ele sentiu que ele já era espírita inconscientemente. Eu acho que muitos de nós, que um dia já teve, né, esse preconceito, esse medo de chegar até a doutrina, é só a falta mesmo de informação, falta de saber ir lá e procurar, saber do que se trata, que é uma doutrina maravilhosa. E quanto aos artigos doutrinários de Bezerra de Menezes, com o lançamento do periódico Reformador,
por Augusto Elias da Silva em 1883, passou a colaborar com a redação de artigos doutrinários. Ele, então, a partir do momento que ele conheceu o Livro dos Espíritos, ele começou também a escrever documentários, periódicos na época, né? E após ele estudar Kardec, algumas obras dele, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos, perante um público estimado, conforme seus biógrafos, entre 1.500 e 2.000 pessoas, no salão de conferências, na Guarda Velha, no Rio de Janeiro. É uma longa alocução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. Foi lá onde ele teve esse encontro, onde ele teve a certeza que era o caminho correto a seguir. Quanto ao jornal O País, que eu falei anteriormente, que ele, né, chegou a escrever, ele fez alguns periódicos na época, o evento chegou a ser referido numa nota pelo jornal O País, periódico de maior circulação da época. Né? E no ano seguinte, ao pedido dessa comissão de propagação do Centro de União Espírita do Brasil, inicia uma publicação, uma série de artigos sobre a doutrina em O País. Até o próprio jornal se rendeu aos encantos do Espiritismo. Na seção intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos, os artigos saíram regularmente aos domingos, no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893. Assinados sob o pseudônimo de Max. E quanto ao movimento espírita, na década de 1880, o incipiente movimento espírita na capital e no país estava marcado pela dispersão de seus adeptos e da entidade em que se reunia. Já havia também uma clara divisão entre os dois grupos, de espíritas que se aceitavam no espiritismo e em seu aspecto religioso, que seria o maior grupo, né, que se incluía Bezerra de Menezes, e os que não aceitavam o espiritismo nesse aspecto. Em 1889, Bezerra de Menezes foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, ele iniciou um sistemático estudo do Livro dos Espíritos nas reuniões públicas nas sextas-feiras, passando a redigir o Reformador. Exerceu ainda nesse estudo a tarefa de doutrinador dos espíritos obsessores. Quem sabe daí que não aconteceu nosso primeiro evangelho no lar, né? Um lugar já específico. E ele, como presidente do Congresso Nacional Espírita, ele organizou e presidiu o Congresso Espírita Nacional, com a presença de 34 delegações de instituições de diversos estados. Assumiu a presidência do Centro de União Espírita do Brasil, a 21 de abril a 22 de dezembro de 1890. Oficiou ao então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Bezerra de Menezes e Kardec. Chegou um grande momento. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira no último quartel do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos, especialmente para os espíritas. Seu imenso amor a Maria, a Virgem Santíssima, e a sua próxima índole caridosa e a perseverança, disposição amorosa para superar desafios, essas características, somadas à militância na divulgação e na reestruturação da doutrina espírita no país, fizeram com que esse fosse considerado o nosso Kardec brasileiro. Que honra, né? Numa homenagem devido ao papel da relevância que ele desempenhou.
Então, Bezerra, ele prossegue, então, a amparar e orientar os irmãos pelo caminho. Todos aqueles que prosseguem através de reencarnações sucessivas, desenvolvendo potenciais de filhos de Deus, ele vem rumando, portanto, a perfeição também. Bezerra de Menezes é escolhido como um benfeitor por uma quantidade muito grande de instituições espíritas, que aqui pelo Brasil e pelo mundo homenageiam colocando os nomes dos centros espíritas de Bezerra de Menezes. Uma grande homenagem, né, que não poderia também ser diferente. A desencarnação de Bezerra de Menezes e o despertar no mundo espiritual foi um alcance de alta elevação espiritual. E quando ele despertou lá no mundo espiritual, ele escutou um murmúrio, um barulho, né? E chegou até a janela desse local para saber o que estava acontecendo. E para surpresa dele, havia uma grande multidão de pessoas, e de espíritos, na verdade, e ele perguntou para um companheiro de sala, de quarto ali onde ele estava, do que se tratava aquilo, quem eram todos aqueles? E para surpresa dele, o companheiro dele falou que esses anjos bondosos vêm tratar-se de pessoas que cruzaram com o seu caminho na Terra e tinham recebido o seu auxílio, sua ternura, o seu amor, e os demais eram amigos e parentes, aqueles que de uma forma ou de outra foram por ele, Bezerra de Menezes, auxiliados, demonstrando ao longo alcance os infinitos laços de família universal que referiu-se a Jesus. E para concluir agora, Bezerra de Menezes prossegue ainda hoje, vinculado ao planeta Terra, abençoada escola de almas, trabalhando por auxiliar a todos, que fazemos dificuldades diversas e imperfeições inúmeras. Seus irmãos de retaguarda é através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, a trombeta do Cristo, o arauto do Evangelho. Nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, como carinhosamente é conhecido, comparece em alguns eventos espíritas, trazendo suas palavras de consolo, de estímulo e de orientação, para que tenhamos a certeza que realmente o mestre dos mestres, o amigo dos que não têm amigos, Jesus nunca, jamais nos deixa órfãos. E que privilégio nosso de saber que Jesus, Bezerra de Menezes, Divaldo hoje se encontra no outro plano, está no plano espiritual, também olha por nós, nos fortalece, nos intui. Quando precisarmos, roguemos por eles, roguemos a ajuda deles. E é isso que eu venho a falar, que a gente nunca esqueça dos nossos benfeitores, que a gente sempre ore, medite e faça o Evangelho no lar. Jamais esqueçamos, meus irmãos de jornada, não esqueçamos do Evangelho no lar. Muito obrigada pela atenção. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.